Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Dr. Gonçalo Esteves e a cumprimentar todos os senhoras e senhores deputados e fazer aqui um bocadinho no início destas perguntas uma resenha um bocadinho histórica para nos lembrarmos do que tem vindo a ser a evolução toda da própria TAP. Nós temos que lembrar que a companhia foi privatizada em 2015, foi privatizada numa circunstância difícil, foi privatizada numa envolvente que efetivamente complicada do próprio país e do próprio mercado internacional. Depois, posteriormente, o Partido Socialista decidiu fazer uma compra parcial do capital, onde a gestão era feita de alguma forma entre os privados que tinham efetivamente a gestão da empresa e o Estado que assumiria também o risco dessa gestão. Depois passamos para uma solução de compra total do capital e aí, se calhar, foi durante o próprio período da pandemia o único acionista de uma empresa de aviação que foi remunerado, se calhar foi o exemplo que aconteceu em Portugal com a compra do restante capital, com uma decisão do Partido Socialista, e depois ainda tivemos, no final do ano passado, um projeto de lei aprovado pelo próprio Partido Socialista, já a decidir a venda de mais de 51% do capital da empresa. E, portanto, isto tem sido uma resenha para vermos nos últimos anos o que tem sido a completa confusão e falta de estratégia no desenvolvimento da empresa, que levou-nos a seguir um conjunto, enfim, de problemas que nós estamos neste momento a deparar e que vemos, sobretudo, que têm um culminar numa situação que nos preocupa a todos nós e que preocupa a todos os portugueses, que tem a ver precisamente com a injeção de capital que foi feita, dos tais 3,2 mil milhões de euros de ajuda que foi previsto e que foi aprovado à própria empresa e da qual, efetivamente, a empresa, neste momento, e com a apresentação mais recente dos resultados que fez do último trimestre, tendo tido cerca de 70 milhões de euros de prejuízos, ainda incluindo alguns créditos fiscais, que, enfim, eu também não me vou debruçar sobre essa matéria, mas depois começa-nos a preocupar. E começa a preocupar porquê? Porque, efetivamente, por exemplo, se nós formos comparar os dados de 2023, por exemplo, com outras companhias que também receberam ajuda estatal, eu vou dizer que, por exemplo, a Lufthansa já recebeu cerca de 9 mil milhões de euros de ajuda, não utilizou o total da verba que foi disponibilizada, mas já a devolveu de forma integral. A Air France recebeu 7 mil milhões de euros de ajuda, também já a devolveu de forma integral. A KPLM recebeu 3,4 mil milhões de euros, também já devolveu esta ajuda. E, bom, e o que é que nós temos? Nós temos a TAP, que nem devolve a ajuda, e ainda para mais apresenta resultados negativos. E isto depois começa a ser, obviamente, preocupante. E se nós formos então analisar mais em detalhe a operação da empresa, nós vemos que, efetivamente, por exemplo, a Lufthansa ganha cerca de 3,3 cêntimos por passageiro por quilómetro em 2023. Se nós formos comparar com a TAP, que recebeu os 3,2 mil milhões de euros, a TAP ganha apenas 0,27 cêntimos por passageiro em 2023. Mas sendo que no primeiro trimestre, e como o Dr. Gonçalo aqui referia muito bem, é um trimestre, enfim, que é mais pesado para todas as companhias e é transversal, mas nós podemos na mesma comparar este trimestre mais pesado, comparar com outras. E o que nós percebemos é que neste trimestre, por exemplo, no primeiro trimestre de 2024, já com a própria Páscoa e com o conjunto já de desenvolvimentos da própria empresa, o primeiro trimestre a TAP perdeu 0,35 cêntimos por quilómetro. O que quer dizer que, se nós formos fazer as contas neste momento, cada passageiro que entra num avião da TAP e que vai, por exemplo, para Frankfurt, os contribuintes portugueses estão a pagar esse passageiro 15,6 euros. O que quer dizer, por exemplo, que cada passageiro que entrar num avião para ir de férias para o Brasil, cada contribuinte português está a pagar 60 euros a esse passageiro para poder fazer essa viagem para o Brasil. Isto porquê? Porque se nós formos considerar precisamente esses dados, que são os valores de receita por passageiro por quilómetro, nós neste momento estamos efetivamente numa situação que nos configura de algo difícil para conseguirmos, no mínimo, acomodar o que é a devolução de um valor de investimento bastante considerável. E, portanto, como tal, há ainda uma outra questão que me parece ainda mais, enfim, interessante, que era referir aqui numa declaração do ainda antigo ministro, hoje secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que diz sobre o processo e a necessidade do plano de reestruturação para a devolução dos 3,2 mil milhões de euros, referiu que a TAP está a devolver o dinheiro desde o primeiro dia que foi intervencionada, porque paga 300 milhões de euros por ano em contribuições fiscais diversas
e paga também para a Segurança Social. Como se efetivamente, isto é um insulto às empresas portuguesas, isto é um insulto aos empresários portugueses, isto é um insulto a quem trabalha e quem luta para poder pagar as suas contribuições e quem tem que as cumprir. Porque quando nós dizemos isto de uma empresa que recebeu 3,2 mil milhões de euros, nós devemos, sobretudo, estar preocupados e devemos perceber, e aí sim este trabalho de acompanhamento e fiscalização é muito importante, para percebermos que efetivamente deste valor, de que forma, quando e como é que vai começar a ser devolvido. Porque se nós formos fazer as contas, mesmo com o plano de negócios está aprovado, no que diz respeito à devolução desta verba pela via de dividendos, configura-se extremamente difícil que venha a acontecer. Se nós formos, sobretudo, projetar este primeiro trimestre e o que está previsto ainda para os próximos anos, vai ser efetivamente, estamos a falar de décadas e décadas para a devolução desta verba, se é que ela alguma vez vai ser devolvida. O que me leva a dizer que, efetivamente, durante a gestão socialista desta empresa, a TAP, efetivamente, só conseguiu resultados com corte nos vencimentos dos trabalhadores, com despedimentos e com uma reestruturação profunda que foi feita. A gestão socialista só conseguiu resultados com base no corte nos vencimentos e nos despedimentos. E o que nós estamos a ver é que assim que acabaram os cortes e assim que se reestruturou a empresa para começar a funcionar, começamos a ter resultados que efetivamente não são os resultados que nós esperávamos. E, portanto, a pergunta final, obviamente, para o Dr. Gonçalo Pires seria, na sua, obviamente, visão e dos valores que tem, de que forma, como e em que anos é que prevê que essa verba possa começar a ser devolvida, sobretudo, não estou a falar até da parte de capital, mas sobretudo dos empréstimos da garantia que o Estado tem recebido da empresa. Muito obrigado.